Neste conjunto de vídeos vamos falar sobre a estrutura das páginas e dos documentos HTML. Antes de passarmos para o primeiro dos tópicos planeados para esta secção, para este conjunto de slides, eu vou aproveitar para corrigir ligeiramente alguma informação que passei na última aula prática. Na última aula, surgiram algumas questões relativamente à comparação entre os elementos I e AM e os elementos B e strong e outros elementos relacionados. Eu vou aproveitar para primeiro corrigir ligeiramente alguma da informação que dei, porque entretanto verifiquei que as coisas mudaram ligeiramente, e vou aproveitar também para mencionar aqui, para chamar a atenção para um recurso importante que devem começar a utilizar e a utilizar muito frequentemente quando estiverem a trabalhar com HTML, com CSS ou com JavaScript. Portanto, eu vou fechar ali aquele tab só para mostrar o que é que devem fazer quando tiverem necessidade de procurar informação sobre um determinado elemento, como no caso, a propósito da discussão sobre o elemento I ou o elemento AM. Vamos supor que queríamos perceber melhor o que é que era de facto aquele elemento I, como é que se devia usar, em que situações. O que é que nós podemos fazer é simplesmente uma busca no Google. O que eu sugiro é que escrevam as palavras HTML sempre e depois o nome do elemento. Isto, claro, se souberem qual é o elemento de que estão à procura. Uma coisa importante a ter atenção nos resultados da busca é não clicar na primeira entrada, no primeiro resultado. Isto porque as primeiras, depende, as primeiras entradas que o Google mostra são normalmente deste site, W3 Schools, que não é propriamente um mau site, mas não é também um site oficial, digamos assim. E portanto, o que eu sugiro é que façam um bocadinho de scroll. Neste caso não é necessário, mas em alguns casos pode ser necessário, porque as primeiras entradas, o primeiro ecrã pode estar cheio de entradas que apontam para o W3 Schools, para este site, mas o site que nós queremos é este, developer.mozilla.org. E este é o site com a documentação oficial. Portanto, é este site que devem procurar em primeiro lugar. É este site que devem privilegiar. Portanto, se clicarmos aqui, isto leva-nos diretamente, no caso, leva-nos diretamente à página com a documentação do elemento I. E é aqui que eu gostava de corrigir um bocadinho a informação que dei. Isto porquê? Porque estes standards relacionados com a web são standards vivos, portanto, quer dizer que são coisas que estão em constante atualização. Este elemento I, de facto, quando surgiu, o nome do elemento, o I, representava simplesmente a abreviatura de itálico. E, na verdade, nós vemos por experiência, não é, que os browsers continuam, na verdade, a mostrar o conteúdo deste elemento I simplesmente com o itálico. Mas, portanto, a origem deste elemento foi essa, era, de facto, colocar aquele conteúdo em itálico, sem lhe dar mais significado absolutamente nenhum. No entanto, nós podemos ver que na referência atual, este elemento mudou de nome, isto na última versão, mudou para Idiomatic Text Element. Portanto, foi uma alteração inteligente do nome, não é, para manter o I inicial, mas agora isto tem um significado diferente. Este elemento já não serve literalmente para colocar em itálico, serve para nós designarmos algum elemento, alguma expressão idiomática. Portanto, isto pode ser muita coisa, como está aqui listado, e depois podem ver isto com mais detalhe.
como termos técnicos, outras designações taxonómicas, para colocarmos aquelas palavras, por exemplo, quando estamos a escrever em português e há uma palavra da qual não sabemos a tradução e queremos usar a linguagem, o idioma original, portanto, podemos usar o elemento i nesse sentido. Portanto, tecnicamente não estamos a dizer ao browser para colocar em itálico, estamos a dizer isto é uma expressão idiomática. O browser, claro, nós sabemos que o browser vai decidir colocar aquilo em itálico, mas há aqui uma ligeira diferença no significado do elemento e isso é importante. É importante porque nada nos garante que de hoje para amanhã os browsers começam a tratar, a mostrar visualmente estas expressões idiomáticas de forma ligeiramente diferente. Okay? Portanto, os browsers têm a liberdade, obviamente, dentro das indicações da norma, não é? Do HTML, têm a liberdade depois para mostrar visualmente os elementos, para os renderizar como entenderem melhor. Mas, portanto, aqui é uma diferença relativamente àquilo que eu tinha dito ontem na aula, em que isto era de facto uma indicação visual. Na última versão do HTML não é. Não pretende ser, pelo menos. Claro que isto não significa que os browsers tenham realmente mudado, não é? Que as implementações tenham mudado e provavelmente o comportamento é exatamente o mesmo que tinham há alguns anos atrás. Mas o significado do elemento mudou. Portanto, aqui já há um elemento semântico, digamos assim. Aqui já estamos a dar algum significado ao conteúdo e não apenas a dizer coloque em itálico. Já agora, só para mostrar mais um bocadinho desta página que estamos aqui a ver, desta documentação. Portanto, aqui podem ver que está sempre uma introdução, uma explicação do elemento, exemplos, e depois algum detalhe mais técnico sobre o que é que pode aparecer como conteúdo do elemento, onde é que o elemento pode aparecer, etc. E depois uma descrição um bocadinho mais longa sobre como é que se usa o elemento, mais exemplos, e depois no final mais informação técnica sobre compatibilidade, quando é que os browsers começaram a entender aquele elemento. Portanto, neste caso é um elemento muito antigo, como eu disse, o elemento em si não mudou, o que mudou foi o significado, mas o elemento existe desde a primeira versão do HTML. E já agora, só para realmente mostrar e para também chamar a atenção para isto, para mostrar que realmente o HTML é uma coisa que está em constante evolução. Portanto, a gente tem que se manter, ou tentar manter permanentemente atualizado. Podem ver que esta página de documentação mudou este ano, há pouco tempo, há poucos meses. Portanto, isto é uma coisa que está constantemente a mudar. Portanto, a diferença de facto do elemento i para o elemento am é que o i é para representar uma expressão idiomática, o am é um significado um bocadinho diferente, estamos a dar ênfase àquele conteúdo. E podem, eu não vou abrir aqui, procurem por favor depois neste site, no MDN, Mozilla Developer Network, esta sigla representa isso. Portanto, neste site procurem depois o AM e vejam os exemplos, tentem compreender as situações em que se usa um ou outro. Vou mostrar só o B, também para chamar a atenção, também referi que o B era um elemento que significava bold, tal como o I foi a mesma situação. Embora aqui um bocadinho diferente, aqui não tenha mudado realmente tão significativamente o significado. Portanto, o B originalmente era de bold, nesta última versão mudou de nome para Bring Attention To. Portanto, também uma mudança inteligente no sentido de manter a inicial, mas de resto o nome do elemento teve que ser um nome composto, né, com 3 palavras, para se conseguir manter aqui alguma consistência. Portanto, aqui no fundo é um elemento que chama a atenção. Portanto, realmente não acrescenta muito mais ao bold. Não é? Quando dizemos ao browser, olha, coloca esta bold, ou dizermos, olha, chama a atenção para,
não é assim tão diferente. Pelo menos se lermos depois o resto desta explicação deste site, vamos ver que não há assim tanta diferença. E na verdade há aqui uma nota que indica claramente que o elemento B é um elemento com pouco significado. Portanto, na verdade, é dito explicitamente que não comunica nenhuma informação semântica especial. Portanto, deve ser usada se não houver mais nenhum elemento que possa substituir. Mais nenhum elemento, entenda-se, com mais significado, com mais informação semântica. E aqui temos alguns exemplos de elementos alternativos que comunicam mais informação semântica, como o strong, por exemplo. Ou, em alguns casos, isto não são completamente alternativas em todas as situações, mas em alguns casos o próprio AM poderia ser usado. Ou outros que podem ver aqui, como este mark. Ok, portanto, só para deixar esta correção, digamos assim, à origem dos nomes e do significado destes elementos I e B, e também aproveitar para chamar a atenção para este site, que é um site extremamente importante e que eu recomendo que vocês se habituem a usar. Eu não vou, claro que aqui pontualmente vou abrir o site e mostrar alguma funcionalidade ou algum elemento, mas não vamos, obviamente, esmiuçar este site. Portanto, tenho que tentar explorá-lo também por vocês próprios, perceber a estrutura, perceber como é que podem procurar coisas aqui neste site. E, portanto, devem realmente investir algum tempo nisso, porque poupar-vos-á tempo depois no futuro. E esta introdução, esta correção, era apenas isto.